Pessoal, tudo bem? O cristianismo, desde o seu início como seita judaica, enfrentou vários adversários. Um desses adversários foi a poderosa cultura greco-romana, com seus muitos deuses e muitos filósofos. Um outro inimigo foi a cultura judaica, com seu único Deus, Javé, e seus muitos rabinos. No século II da Era Comum, um filósofo grego que morava em Roma, um filósofo anticristão chamado Celso, vai publicar um texto chamado A Verdadeira Palavra. No seu texto, o Celso vai manifestar todo o seu medo, todo o seu temor com o crescimento do cristianismo. O Celso dizia que o cristianismo iria solapar a sociedade, que o cristianismo iria destruir os valores mais nobres da sociedade, que o cristianismo era um inimigo a ser enfrentado e derrotado, que os cristãos eram pessoas sem cultura, sem conhecimento, eram pessoas brutas. E nesse arrazoado, o Celso vai dizer também algo surpreendente. O Celso vai dizer que Jesus não era filho de José, mas Jesus era filho de Pantera, um filho bastardo de um soldado romano. E que Jesus, depois de uma infância atribulada, vai lá para o Egito, e lá no Egito ele vai aprender as artes da magia e vai retornar depois fazendo várias feitiçarias que os cristãos vão considerar como milagres. Esse documento do Celso, A Verdadeira Palavra, nós não vamos mais ter nenhum contato com esse documento. Esse documento desaparecerá para sempre. Mas no século seguinte, Orígenes, um filósofo cristão, vai produzir um documento chamado Contra Celso, no qual ele vai colocar o Celso em xeque, ele vai fazer uma apologia do cristianismo e mostrar que o Celso estava errado nas suas considerações. E será graças a Orígenes que nós vamos saber dessa existência desse documento escrito pelo Celso um século antes. Bom, nós temos que entender, pessoal, que havia uma briga ideológica também muito grande entre os judeus e o cristianismo nascente. E os judeus estavam preocupados. Os cristãos haviam se apoderado do seu livro sagrado, feito uma nova leitura desse livro sagrado e estavam sendo perseguidos cada vez mais. Então eles estavam muito preocupados com essa ascensão do poder dos cristãos e, com razão, temiam pela própria existência. Então essas fake news dos judeus encontravam amparo, claro, nos defensores da religião greco-romana, dos filósofos e vice-versa, porque o cristianismo era então o grande inimigo que deveria ser enfrentado. Hoje, nós vivemos em tempos do ecumenismo, onde cristãos e judeus vivem razoavelmente bem. Mas isso no passado e no passado distante, mais difícil ainda, essa relação foi uma relação extremamente conflitante, foi uma relação muito injusta, onde os judeus vão sofrer muita perseguição, muitos vão ser assassinados, de ciclos em ciclos, períodos e períodos da história, essa perseguição vai se acentuar. Então foi uma relação muito traumática. E essas fake news que os judeus vão lançar, na verdade, foi um modo que eles encontraram de se defender, foi um mecanismo de defesa deles. O Talmud, que é são vários livros sagrados dos judeus,
eles vão ser escritos principalmente nos primeiros 5 séculos, né, da Era Comum. Lá no Talmud, nem o nome de Jesus, lá se fala aquele homem, não se pode falar o nome de Jesus, porque é um nome impronunciável, é tão ruim que não pode ser pronunciado. Jesus é o sujeito que levou as pessoas para o mau caminho, desencaminhou. Não, foi uma pessoa horrorosa. E lá sim há várias versões para o nascimento de Jesus, todas, obviamente, depreciativas. Jesus era filho, então, de uma cabeleireira. Na época, parece que as cabeleireiras não gozavam de muito prestígio, porque é atribuído a profissão de cabeleireira à mãe de Jesus. Em outras narrativas, ela é uma prostituta. Em outras narrativas, o pai de Jesus não era José, mas um soldado romano. A versão mais antiga que se tem é uma versão do século X. O escrito rabínico, que está escrito em hebraico, mais antigo que se tem é do século X, da Era Comum. Nesse escrito, o Pantera, o pai de Jesus, é descrito como um ladrão, como um beberrão, como um desordeiro. E esse Pantera um dia vai entrar na casa de Maria se fingindo de José. Não sei como é que ele fez isso, mas ele entrou na casa de Maria e vai exigir ter relações sexuais com a sua noiva. Maria sabe que não pode ter relações com José, mas José insiste tanto e ela acaba cedendo ali. Depois ela percebe que cometeu um grande erro, porque aquele homem não era José, aquele homem com o qual ela manteve relações sexuais, mas sim era o temível Pantera. Jesus vai nascer dessa relação, então, será um filho bastardo, terá uma infância bastante complicada e futuramente Jesus vai se transformar num feiticeiro. Parece que o nome Pantera é uma paródia ao Párthenon. Párthenon quer dizer virgem. Então, Jesus, filho da Virgem, vai se transformar em Jesus, filho de Pantera, um soldado romano. No próximo vídeo, nós mostraremos que Jesus morou dos 13 aos 29 anos na Índia e depois retornou para sua terra natal, onde será crucificado. Mas ele não morre. Depois da crucificação, ele volta para a terra das vacas sagradas e viverá lá por muitos e muitos anos.